Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 194º dia de devocional. Hoje eu quero ler o texto com vocês de Mateus 7, 21 a 23, que diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. É muito maluco os tempos de hoje. Assim, os tempos de hoje eu consigo parar para pensar quando eu era criança, por exemplo, na escola, quando eu era adolescente na escola. Eu consigo, na minha mente, separar um período onde o mundo era de um jeito, mesmo que eu não era da igreja, eu não era cristão, mas o mundo era de um jeito, e de repente, parece que com o advento da internet ou algo nesse sentido, eu não consigo dizer exatamente quando, mas eu consigo perceber o período que as coisas deram uma guinada para uma direção completamente maluca. E eu consigo ver isso borbulhando, é como se fosse uma panela de pressão que está pegando pressão cada dia mais. E assim eu vejo a sociedade. Uma sociedade que é completamente disruptiva, é uma sociedade esquisita de se viver. Eu tento entrar na cabeça das pessoas para entender como elas pensam e por que elas chegaram a tal conclusões na sua vida, e é muito difícil. É como se elas estivessem completamente cegas para a realidade das coisas. É como se elas vivessem num mundo paralelo, é como se as suas opiniões, as suas ideologias, os seus posicionamentos fossem paralelos ao mundo. Não existe senso crítico mais. Elas não param nem para ouvir elas mesmas. É tão maluco que. E esse talvez seja o ponto do texto, é que uma coisa é você ser ignorante à palavra, ignorante à Bíblia, ignorante ao conhecimento de Deus, e você foi completamente doutrinado e ensinado em uma direção contrária ao que diz a Bíblia. E aí é de se esperar que essa pessoa seja contrário aos valores cristãos, correto? Porque ela foi guiada naquela direção. E hoje, a gente consegue olhar dentro das igrejas pessoas com pautas completamente antibíblicas. E elas ainda se consideram cristãs verdadeiras, imitadores de Cristo. E a reflexão no meu coração de hoje é: como pode? As escrituras, elas nos dão tantas direções e diretrizes e coisas a serem experimentadas e a vivermos, e a gente vê que a pessoa exclui tudo aquilo e nada do que está escrito faz sentido para ela, mas ela é como se ela quisesse o céu, o Salvador, a salvação da sua alma, mas de maneira nenhuma abandonar sua velha natureza. É como se as pessoas quisessem chegar no céu carregando tudo desse mundo. As músicas, as ideologias, os pensamentos, os pecados, a escravidão, os grilhões das trevas. É como se eles quisessem arrastar tudo que eles têm aqui para o céu.
Porque na cabeça deles, eles são quem eles são e eles mandam na vida deles, e eles não querem saber de alguém tentando mudar a vida deles, nem pastor, nem ninguém, nem a própria Bíblia. Eu vivo do jeito que eu quero. E eu quero ser cristão. Mesmo fazendo tudo aquilo que um cristão não deveria fazer. E aí você pode fazer isso. As pessoas podem fazer isso. Não concordar, relativizar, excluir certos textos, aceitar outros, ignorar algumas passagens, ler apenas aquelas que te fazem bem. Você pode fazer isso. E você, olha, eu vou te dizer, você vai viver bem. Você vai viver ali sua vida. Vai tomar seus drinks, vai praticar suas imoralidades sexuais, vai falar uns palavrão de vez em quando, vai falar piada suja, vai cobiçar a mulher ou o homem alheio, vai praticar uns negocinho errado nas finanças, sabe, o jeitinho brasileiro de dar um jeitinho, a gente vai, sabe, não paga aqui, não paga ali, não paga imposto, não faz isso, não faz aquilo e você vai conseguir viver até legal, meu. Você vai passar perna em 1 e 2, você vai conseguir. Você vai conseguir viver. Você vai conseguir viver essa vida. Mas o que não dá para fazer é chegar lá e achar que Cristo vai aceitar tudo isso. É triste isso. Tem um pigarro na minha garganta aqui. É triste de pensar isso. O que me apavora é eu chegar lá e ele falar que não me conhece, cara. Isso pra mim seria o pior do inferno. O pior do inferno não é o bicho que não morre, não é o fogo que não apaga, não é as densas trevas, não é o choro e ranger de dentes. Para mim isso não é o pior. Porque eu entendo que no inferno as limitações serão tiradas. Ou seja, você vai lembrar de tudo. Eu vou lembrar de tudo. A eternidade não vai ser um período onde esqueci, fiquei velho, fiquei idoso. Bateu um Alzheimer ali, eu não sei quem eu sou. A eternidade será um tempo eterno onde as limitações físicas serão tiradas. Tudo que você sabe, todas as suas memórias, sua personalidade, quem você é, todas as oportunidades que você perdeu, todas as oportunidades que você deixou de lado, tudo que você fez, deixou de fazer. Nós vamos nos lembrar de tudo. E para mim o pior da morte eterna é lembrar para sempre que eu cheguei tão perto, que eu o vi face a face. E ele vai dizer, eu não te conheço, afaste de mim que eu não te conheço. É por isso que nós temos que aproveitar o hoje para conhecermos a Ele. Aproveitar o hoje para conhecer o Deus Emanuel, o Deus conosco. Para conhecer a palavra, para nos debruçarmos sobre a palavra. Para conseguir ter discernimento para excluir da nossa vida o que é conhecimento humano e o que é engano humano. O que é engano até satânico, disfarçado de humanidade. Para que a gente seja realmente livre. Tem coisas que eu nem posso falar aqui, porque se eu falar, o próprio YouTube cancela e derruba o canal e o alcance dos vídeos diminuiu bastante devido a isso, né?
assuntos que às vezes eu falo e se você falar muito, ele te bloqueia mesmo, ele te derruba, ele não mostra o seu vídeo para ninguém. E é, e é um fato que Jesus está dizendo. Vai ter muita gente que me chama de Senhor, muita gente que me chama de Senhor, Senhor. Muita gente que vai para a igreja, muita gente que canta louvor, muita gente que até lê a Bíblia, mas lê como um livro, lê como uma referência, não como uma base, como a estrutura real. Lê como uma referência para alguma coisa, mas não como a rocha verdadeira, a estrutura da vida, o norte e o alvo da nossa fé. Tem gente que lê a Bíblia porque gosta das histórias, porque conhece ali com profundidade e já questiona. Eu não concordo com isso não. Eu acho que é por isso que eu não gosto de ler a Bíblia. É por isso que eu não gosto do Antigo Testamento. É por isso que eu não gosto desse livro do Novo Testamento. É por isso que eu não gosto de Paulo. É por isso que eu só leio o que Jesus falou. É por isso que blá blá blá. E quando você vê cristãos realmente que dizem ser cristãos, estão na igreja, congregam, cantam no louvor, tocam, pregam, fazem parte do evangelismo, fazem parte das visitas à noite e essas pessoas têm pautas humanas, demoníacas. E elas não abandonam essas pautas, não abandonam essas ideologias, não abandonam esses conhecimentos mundanos, porque faz parte do currículo, faz parte da grade universitária, faz parte da discussão política social, faz parte da questão de saúde pública, e eles usam todos esses termos para esconder o fato de que não é bíblico, é pecado, Deus não se agrada. Mas porque tem um nome bonitinho, tem uma fachada melhor, eu posso viver aquilo. A reflexão de hoje é basicamente isso, sabe? Estamos na presença do Senhor, mas será que o conhecemos? Ou será que a gente só conhece de ouvir falar? Porque sempre que alguém fala alguma coisa, sempre que eu leio algum texto, sempre que tem algum vídeo, sempre que alguém sugere alguma coisa, sempre que alguém sugere livros, né, textos, eu eu acredito que você e eu temos que ter esse discernimento de ler e se estiver te guiando, te direcionando para uma direção que não é bíblica, ainda que só pareça que está te desviando de um foco cristão, de uma centralidade, de um entendimento cristocêntrico ali, seja o que for, se estiver te desviando um pouquinho ou tentando sugerir para você alguma coisa maligna, pare imediatamente. Não termine de ler. Não termine de assistir. Desliga a televisão, desliga a internet. Taca fogo nesse livro aí. Mas não traga para dentro de você aquilo que não vai te fazer bem. A sua vida cristã pode estar maculada com essas práticas e você acabar sendo um cristão mediano ou até mesmo ser um cristão totalmente enganado, achando que é cristão de verdade, que deveria ser um imitador de Cristo, quando na verdade Cristo não te conhece. Então é uma reflexão bastante pesada de hoje, mas necessária. Necessária. Porque se você continuar lendo o texto, Jesus vai falar que o homem que realmente
ama ele é aquele que ouve a voz dele, as palavras dele e as guarda e pratica essas palavras. E aí ele vai dizer que esse homem é como aquele homem sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha, que é inabalável. Vêm as tempestades, as chuvas, as inundações, mas a casa não é abalada. Então é isso. Eu gostaria de falar com vocês sobre isso hoje. Acredito que o Espírito Santo vai falar com o seu coração e se você orar de verdade, se você colocar diante do Senhor o que você tem estudado, o que você tem aprendido na faculdade, o que você tem ouvido falar no seu trabalho, pautas e defesas que você não sei se não é. A palavra diz que tem que ser sim, sim, não, não. E que passar disso é do maligno. Então, se você está em dúvida, já é uma bandeira vermelha para você ir lá estudar melhor, se aprofundar. Não aceite tudo. Não engula tudo. Você já sabe. E que o Espírito Santo te ajude e me ajude a viver de fato uma vida dedicada a Cristo e a sermos imitadores dele. Como diz a palavra que devemos fazer e devemos ser. Amém? Deus abençoe sua vida e até amanhã para uma semana de vitória.